orgulho, ganância, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Esses são os pecados capitais que regem os seres humanos de acordo com o conceito da Igreja Católica, cada um tendo seu próprio significado e peso perante a fé propagada, e que de certa forma mostra que nenhum ser humano é perfeito e nem nunca vai ser. Cada um de nós temos as nossas próprias individualidades, qualidades e defeitos, coisas que nos fazem seres diferentes um dos outros, mas que ao mesmo tempo temos semelhanças grandes, até mesmo a partir do pecado. Todas as pessoas têm uma pequena parte de cada pecado, tendo cada um a sua inclinação natural mais elevada para um ou mais pecado capital, devido ao seu próprio interior ou por influência que vive ao seu redor. É da concepção de cada um saber, aceitar e trabalhar em cima dos seus próprios pontos fracos e defeitos, a fim de melhorar a si mesmo. A grande questão é quando esbarramos na ideia do ser perfeito e queremos atingir esse patamar, que por natureza nunca vamos alcançar, não importa quanto tempo passar. E independente da sua crença ou religião, ou se você não acredita em algo do tipo, provavelmente você deve ter a sua própria resposta para o que é a perfeição, seja o universo, a vida, Deus ou até mesmo tudo isso junto. Perto de qualquer definição da palavra perfeição, o ser humano nunca vai chegar perto de ser o ponto focal disso. Não que sejamos todos criaturas horrendas formadas por maldade pura. Muito pelo contrário, existem incontáveis pessoas muito boas espalhadas pelo mundo. Inclusive você pode ser uma delas, mesmo você achando que não, focando mais nos próprios defeitos e não nas boas ações que você realiza. E é isso que o ser humano é. Somos uma grande imperfeição, algo que não necessariamente é ruim ou bom. O propósito que eu vejo para nós é buscarmos de maneira contínua a nossa virtude, tentar se equilibrar entre os extremos que a gente vive de forma cotidiana, como almejar grandes coisas, mas acabar caindo na cobiça ou na inveja, por exemplo, focando no que outra pessoa batalhou para conseguir ou já nasceu tendo, e não focando na nossa própria evolução como ser humano. Não digo só da forma monetária da situação, às vezes a gente inveja coisas que vão além disso e acaba atrapalhando a gente de uma forma imperceptível. Mas em um pensamento hipotético, e se de alguma forma existisse a possibilidade de virarmos seres perfeitos, sem qualquer conexão com a nossa natureza humana, mas sim se tornar algo como o próprio universo ou Deus, nos desprender da ignorância e obter o conhecimento absoluto sobre qualquer coisa. Bom, o personagem que vamos analisar hoje é a cara dessa busca em se tornar o ser perfeito, que com o tempo foi se desfazendo de todos os seus traços e rastros de humanidade. Um personagem de uma das minhas obras favoritas. Ele é o homenzinho do frasco, homúnculo. Sua origem é um tanto quanto nebulosa. O que se sabe é que ele é fruto de uma alquimia avançada realizada pelos alquimistas do país de Xerxes, criando a partir do sangue de um escravo sem nome uma vida artificial, um ser inteligente com grande sabedoria, mas que via sua forma de vida limitada a um pequeno recipiente, fazendo um paralelo com a vida do escravo, que tem um corpo que pode ir e vir para qualquer lugar que desejar, mas que pelas circunstâncias não podia usufruir desse privilégio, sendo limitado a um pequeno espaço, igualmente ao homúnculo. Os dois, independente das suas diferenças, se aproximaram e o pequeno homenzinho do frasco nomeou o escravo como Hohenheim, passando conhecimento, sabedoria e estudo para ele, tornando-o um homem livre, desfazendo as limitações de um escravo, tendo autonomia, algo que o pequeno homúnculo cobiçava desde a sua criação. Mas o foco real na época era outro. O rei de Xerxes, já debilitado pela idade, almejava ter a vida eterna, fazendo qualquer tipo de atrocidade para isso. Foi então que o homúnculo passou o conhecimento do que deveria ser feito para que o rei conseguisse atingir o seu objetivo final, criando em muitos anos inúmeras marcas de sangue por meio de guerras em volta de todo o país de Xerxes. E quando finalmente chegou o grande dia da imortalidade do rei, assim que o círculo de transmutação é ativado, o pequeno homúnculo expõe a verdade por trás disso tudo, revelando duas coisas importantes que havia omitido até então. Uma delas é que o ponto central do círculo de transmutação não estava no rei, mas sim em Hohenheim, que segurava o homenzinho do frasco a todo momento, tornando os dois em seres imortais. E o segundo ponto que o homúnculo escondeu foi que para atingir a imortalidade, o preço necessário era mais que as marcas de sangue causadas pelo rei. Isso foi feito somente para ativar o círculo que sacrificaria toda a população de Xerxes e transformaria todos eles em pedras filosofais. Depois de tudo que aconteceu, Hohenheim acorda e acaba vendo todos os seus conhecidos mortos, sendo crianças, mulheres, homem, jovem e idoso. Todos foram sacrificados para se tornarem almas presas em uma pedra, por pura cobiça pela liberdade do pequeno homúnculo, que nesse ponto conseguiu uma forma humana através do sangue de Hohenheim dentro do seu corpo, roubando até mesmo a sua própria aparência, coisa que chega a ser engraçado, porque depois a gente descobre que o pequeno homúnculo despreza de forma real a humanidade, mas que para atingir tamanha liberdade que ele conseguiu nesse momento, teve que usar milhares de almas humanas e até uma aparência de um homem.
Hohenheim e o pequeno homúnculo, dois seres diferentes, com histórias e limitações parecidas, que agora eram imortais e totalmente livres, mas tudo isso por um preço muito alto, se tornando pedras filosofais vivas, com milhares de almas da população de Xerxes dentro deles. Os dois que até então tinham histórias muito parecidas, agora se tornaram o total oposto um ao outro. Hohenheim totalmente aterrorizado com a situação que ele se via, e o pequeno homúnculo que atingiu finalmente a liberdade que tanto almejava, queria obter ainda mais poder, cobiçando se tornar algo perfeito, almejando tomar o poder de Deus para si mesmo, e ele faria de tudo para atingir seu objetivo, refazendo o plano de Xerxes de uma escala milhares de vezes maior. E é isso que define esse personagem, a busca eterna por ter ainda mais poder, conhecimento e controle sobre as coisas, mostrando a tamanha ganância e inveja do que ainda não tem, evidenciando esse seu lado humano, que tentou se afastar cada vez mais ao longo dos anos, retirando até mesmo seus próprios pecados e transformando eles em seus filhos, gerando homúnculos correspondentes a cada pecado capital, se tornando o pai deles. Para conseguir fazer esse seu plano de se tornar Deus dar certo, o pequeno homúnculo de maneira artificial criou um país na surdina em forma de um círculo de transmutação, crescendo por meio da militarização e guerras, que serviam para aos poucos ir desenhando uma parte do círculo, até que chegasse o dia prometido. O homúnculo não só criou o país de Amestriz de maneira solta, foi tudo arquitetado de uma forma pensada em cada detalhe, comandando a elite e o exército do país, fazendo com que a própria população não fizesse ideia da origem e o motivo do seu país existir, fazendo os humanos serem simples ferramentas e sacrifícios para o seu próprio interesse. E bem, agora eu faço uma pequena reflexão sobre essa busca incansável por se tornar algo além do que humano. No mundo em que vivemos, não temos pessoas extremamente poderosas que se acham por conta de terem um status social e poder aquisitivo maior que a grande parte da população, desde a nossa política cheia de corruptos até influenciadores ou jogadores de futebol, por exemplo. E também do lado oposto, a ambição, a sede pelo poder, de chegar em um alto patamar, ter além do que realmente precisa, por pura cobiça e desejo de ser grande. De certa forma, isso não é uma forma de rejeição com a nossa própria humanidade? Mesmo que os sentimentos e ações que levem esse tipo de pessoa a chegarem nesses pensamentos sejam claramente uma alusão aos diferentes pecados capitais que carregamos, desejar ter poder e comandar, pisar em outras pessoas por puro ego, não é querer se comparar de uma certa forma deturpada a algo perfeito? O que é perfeito não precisa ser alterado ou se provar por meio de status e aquisições. Isso é algo indiferente para o universo, para a verdade, pois nada disso faz parte da sua natureza. Nós humanos que distorcemos a perfeição para que fosse, entre aspas, algo alcançável, nem que seja para a minoria. Só por uma pequena parte conseguir esse falso posto de perfeito, o restante já fica alienado o suficiente para acabar desperdiçando a sua própria vida em busca de coisas como beleza, atenção, poder, status e etc. Sentimentos egoístas movidos pela nossa humanidade sem a real valorização dela. E nesse sentido, o pequeno homúnculo se aproxima completamente ao que é ser humano, mas pelo lado negativo por conta das suas decisões totalmente extremas, diferente de Hohenheim, que aceita a sua condição humana, mesmo que agora seu corpo seja composto pela sua alma e de mais milhares de habitantes de Xerxes. Hohenheim fez questão de conversar com cada uma dessas pessoas que habitam dentro dele ao longo dos séculos, valorizando a vida delas e tratando como iguais, sem desprezo ou indiferença, apenas como humanos. E isso é o que difere Hohenheim do pequeno homúnculo, de certa forma semelhantes, mas que se tornaram o total oposto. Já puxando para o final da obra, o pequeno homúnculo ativa o círculo de transmutação e usa os seus nomeados sacrifícios para abrir o portão da verdade, sacrificando toda a população de Amestriz e absorvendo o poder de Deus através do portão, se tornando quase que um ser divino, com uma força muito além de todos os personagens apresentados na obra, podendo até criar um pequeno sol com a palma da mão. Tamanho era a diferença de sua força entre o resto do mundo. Já nesse ponto, o pequeno homúnculo tinha atingido finalmente aquilo que almejou durante séculos, mas não tinha ciência que durante anos, Hohenheim viajou por todo o país de Amestriz, construindo um círculo de transmutação reverso, usando as almas dos seus companheiros de Xerxes que habitavam em seu corpo, fazendo com que todas as almas sugadas dos cidadãos de Amestriz fossem libertadas do corpo divino do homúnculo, causando um colapso dentro do seu corpo, não conseguindo aguentar o poder de Deus que havia consumido, abrindo uma brecha para que o Ed conseguisse vencer a batalha final. Totalmente derrotado e já sem almas para sustentar a sua forma, o pequeno homúnculo é sugado pela verdade, ou Deus, ou o universo
universo, você decide como chamar. Vemos aquele ser ambicioso que havia sugado Deus voltando à sua pequena e frágil forma original, tendo uma conversa direta com aquilo que o próprio o invejava, mesmo sem saber o que realmente era e significava. Nessa hora vemos o pequeno homem do frasco, homúnculo, na sua mais pura essência, no seu mais puro desejo, derrotado pela sua própria presunção. Por que você não se tornou meu? Oh Deus, do que não gostou? É porque você não acredita em si mesmo. Você apenas se aproveitou do poder dos outros e, apesar de ter nascido de uma pessoa, apenas se agarrou àquilo que chama de Deus. Mas, na verdade, você não evoluiu nada. Você achou que se livrando dos seus 7 pecados capitais poderia superar os seres humanos? Não me faça rir. Eu queria apenas ser uma existência perfeita. Eu queria saber tudo deste mundo. O que foi? Quem é você, afinal? Por que tem que me atrapalhar? Quem você pensa que é, afinal? Digamos que eu sou aquilo que vocês chamam de mundo. Ou então universo. Ou então Deus. Ou então verdade. Ou então tudo. Ou então Eu também sou você. Portanto, você também será blindado com o desespero. Merecido aqueles que são presunçosos. O que eu deveria ter feito? Foi você quem escolheu esse destino. O que eu deveria ter feito? Você já havia visto a resposta. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, meu mano. Dá aquele apoio pra nós. Deixa o seu gostei e eu te convido a assistir os outros vídeos que eu fiz aqui no canal. Vou deixar aqui na tela o vídeo que eu fiz sobre o Shikamaru. Um vídeo que eu gostei muito de fazer. Espero que você também goste. Tamo junto, meu parceiro, e nos vemos na próxima.